Olá, aquele abraço. Aqui estamos com o nosso farol tricolor. Bom resultado, sem dúvida alguma. Equipe mista, equipe reserva. Sejamos justos, equipe reserva, diante do então líder da nossa chave, o CSA, que tem um time batalhador, que tem um time bem treinado. E o que eu percebi ontem, só para dar largada, foi que o Rogério Ceni demorou demais de fazer as mudanças. Time reserva não é acostumado a jogar 90 minutos, ainda mais nos dias de hoje, que o coletivo não são 11 contra 11. O treino coletivo não é de 11 contra 11. Time dividido em 6, dividido em 3, metade do campo. Então, muita gente que produziu bem no primeiro tempo já não rendeu assim no segundo tempo. Mas valeu, acima de tudo, pela condição de poupar os titulares para o clássico de domingo. E a liderança, com 2 jogos a menos, mostra que o Bahia, em termos de Copa do Nordeste, já está tranquilo, hein, Diego? É isso aí. Eu considero, na verdade, um ótimo resultado de ontem, considerando as Também, né? circunstâncias, né? Um jogo É, imprensado ali entre é, muitas partidas mais importantes que ele. O Bahia sim, colocou corretamente seu time alternativo, seu time reserva, perfeito, e perfeito. mesmo assim conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom na minha leitura. Muito bom, Caiu de também rendimento vi. ali depois dos 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Mas esse primeiro tempo foi soberano do Bahia, controlando as ações, criando boas alternativas. E no segundo tempo caiu, tomou um gol, poderia o CSA ainda tentou forçar ali, mas o Bahia consegue esse 2-1, volta para Salvador com mais um triunfo, com a liderança do grupo, classificação encaminhada, e para se preparar para o Bavi de domingo, jogo de volta lá no Barradão. Vamos tocar nessa vinheta para falar tudo sobre esse Bahia 2, CSA 1, pai. Olha a nossa vinheta aí. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, pedindo de imediato a galera que nos acompanha, que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, o positivo, o curtir é o positivo, é o joinha, deixe seu like aí. E também se inscreve no canal, que é importante pra gente, a gente vai conseguindo, avançando o número de inscritos, a gente consegue um avanço maior sempre nas lives, mas estamos aqui num vídeo assim intermediário, a gente também costuma crescer um pouquinho o número de inscritos, então se você está curtindo o conteúdo, o papo, o bate-papo pai e filho aqui de gerações, então falando sobre o nosso Bahia com detalhes, com análise de lance a lance, de escolha a escolha do técnico, da diretoria, enfim, você pode tanto deixar o seu like quanto se inscrever no canal para poder acessar, receber notificações de todos os conteúdos que a gente venha a postar. Pai, só para a gente dar uma olhadinha na tabela, né? Que como é Uhum. campeonato que tem tabela, vou separar aqui a tabela só para a gente dar uma olhadinha no grupo B da Copa do Nordeste, que é o que nos interessa, Sim, né? sim, Então, está aí já na tela para a galera de casa a tabela da Copa do Nordeste, grupo B, passando para você também. E a gente tem sim. já uma situação do Bahia como líder do grupo, como você trouxe, e um Bahia com 2 jogos a menos que a maioria dos adversários, um jogo a menos ali que Ceará e Confiança, mas 2 a menos que a maioria, que todos os outros adversários do grupo, né? E o Bahia ali com 4 jogos, 3 triunfos, um empate, diga-se, lá no Adalto Moraes, naquelas condições que a gente conhece bastante, né? Ou melhor dizendo, naquela falta de condições que a gente conhece bastante, É, isso. né? E os outros jogos o Bahia ganhou, 2 partidas foram goleadas, e ontem um placar mais magro, mais enxuto, de 2-1, mas como eu falei, muito relevante considerando as circunstâncias de um jogo ter sido, considerando que é um jogo de primeira fase e tudo, imprensado ali entre partida decisiva da Libertadores, final do Campeonato Baiano Isso. e tudo mais, então é um jogo que ele tem uma dimensão diferente, e o Bahia por isso escalou a sua equipe reserva, né, com um ou dois jogadores ali que são mais próximos do time titular, especialmente Gilberto, eu diria, né? Mas uma equipe que provavelmente nenhum daqueles jogadores ali vai jogar no domingo, ou talvez só o William José, considerando a ausência de Lúcio, que está a serviço da seleção uruguaia. Esse aí é o panorama do grupo, pai. Perfeito, foi isso mesmo. Foi um placar apertado, mas o Bahia teve chances de ter esse placar ampliado. Sim. Um gol praticamente feito
por Araújo, Sim. Michel Araújo, passou pelo Beck, passou pelo goleiro, mandou colocando e o zagueiro tirou uma bola fraca daquela. E no fim do jogo, uma bola que o Thiago pegou, caindo pela direita, já na grande área, mandou para o gol e quase o Bahia faz ali mais um. Então, chances para o gol, o Bahia teve, chances para ter um placar folgado, o Bahia teve, trabalhou bem o primeiro tempo, e o segundo foi o que nós dissemos. Uma equipe que não é acostumada a jogar 90 minutos, 90 mais 5 do primeiro tempo, mais 5 do segundo, mais 4 do primeiro, 4 do segundo, e faz a diferença. Indiscutivelmente faz a diferença. Jogador reserva, já disse o mestre Evaristo, reserva é reserva. Então, nada por diminuir, mas o cara não tem a mesma condição. Tanto que quando o cara fica um tempo sem jogar e fica na reserva, diz, não, ele está sem ritmo, fica sem ritmo. Até ritmo aconteceu, mas a manutenção do ritmo é que foi a dificuldade do Bahia ontem, mandando 2-1 no CSA, lá em Maceió, Alagoas, caracterizando essa liderança aí tranquila, o Bahia com 2 jogos a menos, e agora resolver o Campeonato Baiano logo no domingo e pensar em Libertadores, em Copa do Brasil, em Brasileirão e seguir na Champions League. Pois Vamos que é. vamos. É isso aí. Deixa eu voltar para nossa tela principal, lembrar você para Volte. curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Como você falou de Champions League, pai, saiu inclusive confirmada aqui a data, né? Vai ser Bahia e Ceará Ceará. na próxima Uhum. quarta-feira, na Fonte Nova, às 19 horas. Né? Próximo confronto do Bahia pela Copa do Nordeste, no dia 26, quarta-feira, na Fonte, contra o Ceará. Jogo sempre interessante, jogo de equipes também de primeira divisão, né? O Ceará ascendeu à primeira divisão, tem ex-Bahia lá também, enfim, tem um clima, claro, que se torna especial, né, por serem equipes que têm se enfrentado, inclusive, em fases decisivas da competição regional, né, e hoje em dia são duas equipes de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas falando especificamente do nosso foco, que é o jogo contra o CSA, a gente tem aí já na tela a escalação do Bahia para esse confronto. Um Bahia como a gente já esperava, um Bahia que escalou, o Rogério Ceni colocou em campo um time reserva, um time que não jogaram as peças que são titulares da equipe, a não ser ali, eu diria que Gilberto, que é titular com frequência do Bahia, e o William José, que tende a ser titular domingo por conta da ausência de Lúcio Rodrigues, como eu disse. Mas de resto, é um time que tem claramente uma roupagem de um time reserva, né? Pelo time, pelas escolhas que Rogério Ceni tem feito para a equipe titular do Bahia. Tá aí na tela já para Isso. vocês a escalação com esse time aí, com estreia de Ronaldo no gol, goleiro que veio do Atlético Goianiense, né? Fazendo a sua estreia, ganhando ritmo. Gilberto foi capitão com a 2, zaga David Duarte pela direita, Rezende pela esquerda, Iago Borducci como lateral esquerdo, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, formando ali mais ou menos uma trinca de meio de campo. Mais à frente pelo lado esquerdo, Araújo. Mais à frente pelo lado direito, Cauli. E como um centroavante, mas saindo muito da área para fazer tabelas, abrir espaços, o William José. Esse foi o time, repetindo, Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende, Iago Borducci, Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Kaique, William José, os escolhidos de Rogério Ceni. Uma escalação mais ou menos dentro do esperado, né, pai? Gilberto, para mim, foi a maior surpresa. Não esperava Gilberto como titular. E para você? Eu também tinha minhas dúvidas se ele ia jogar, mas a gente achou que ele levando o Gilberto, ele botaria no jogo. Achando assim, porque tinha o Uhum. Cauã para botar ali, o Cauã Davi, né? Que é Sim. back central, que é zagueiro de miolo de área, e foi improvisado na lateral direita e deu conta. Uhum. Mas era isso, era um time dentro do esperado, e que fez uma boa apresentação no primeiro tempo. Eu Sem diria dúvida. uma muito boa apresentação no primeiro tempo, uma Concordo. apresentação dominante no primeiro tempo, controlou todo o jogo e eu também, acompanhando o jogo, imaginava que não dava para fazer a mesma coisa no segundo tempo. Primeiro que o time da casa, até então líder, invicto e tudo mais, ttt, tatatá, ia tentar se abrir, ia tentar entrar no jogo, fazer um gol. E Uhum. outra que era de se esperar, eu botei até no grupo da gente,
que me admirava Rogério Ceni não ter tido a precaução suficiente para fazer as substituições, pelo menos 2 delas, com antecedência, porque o time cansou. São jogadores que não têm hábito de atuar 90 minutos há algum tempo. Esses jogadores seriam o próprio Rezende, seria o próprio Iago Borduque, o Azevedo, o próprio Eric, o Rodrigo Nestor, o Araújo, o Kaique, aí você, o William José. Então é bem por aí. Mas o Bahia jogou o suficiente no primeiro tempo para garantir os 3 pontos. E o time da casa, com todo o esforço, com todo o entrosamento, o time se mostrou entrosado em jogadas no segundo tempo. Pareceu uma equipe bem treinada, mas não teve condição para ao menos empatar a partida. Ainda bem, hein? Ainda bem. E o Bahia realmente começou o jogo forte, né? Já forte no Isso, ataque. Bola na trave de Kaique, belíssima jogada dele ali no início do jogo, belíssima. lá pelos 5, 6 minutos do primeiro tempo. E já aos 12 saiu o gol, jogada de troca de passe, sobrou para Acevedo. Acevedo chutou no gol, né? Não foi um passe. Chutou É. cruzado, pegou uma bola meio mascada, mas Iago Borduque, oportunista, estava entrando ali pelo lado esquerdo em condição legal e conseguiu se antecipar o goleiro Georgimi, com esse nome curioso, o goleiro do CSA, que era goleiro do Vila Nova. O Bahia já enfrentou esse Georgimi quando ele era É, goleiro do Vila Nova um tempo atrás. é. E Já teve boa rodou por aí um atuação, bom. inclusive, né, no contra o Bahia Foi. naquelas ocasiões. Ontem mais ou menos, mas também fez algumas defesas importantes, algumas intervenções importantes. O goleiro George, Iago Borduque, então fez 1-0 aos 12. O Bahia continuou melhor, né, fazendo chutes até de média distância, chutando até um pouco mais no primeiro tempo de média distância Sim. do que o costume. Né? Às vezes Uhum. até era mais o lance de dar o passe, o Bahia tentou o chute, né? Eu senti pelo menos isso. Coisa rara no Bahia, mas não vou reclamar não, que muitas vezes falta esse chute a gol e nessa partida não Sim. faltou, né? E o segundo gol surgiu de uma jogada ali aos 24 minutos pelo lado esquerdo, né, que Iago Borduque mais uma vez foi acionado, dessa vez por Rodrigo Nestor, fez o cruzamento e Eric muito bem no jogo, mais uma vez, chegou para completar, meio de canela, meio de não sei nem de que ali, mas ele chegou de coxa, não sei, foi uma bola que veio um pouquinho alta, mas ele conseguiu se Alá, antecipar ao goleiro. Diga, pai. alá Renato Gaúcho, naquele Fla-Flu do Rio de Janeiro, que É, ele fez um gol de barriga. acho que não Não foi bem deu de para ir Bahia, com as mas foi pernas, de, não de deu para ir com a coxa, foi de alguma cabeça. coisa ali, né, que não É. pegou necessariamente em cheio, mas foi o suficiente para se antecipar e vencer o goleiro Georgimi para fazer 2-0 aos 25. E depois disso, o CSA fez o quê? Continuou sendo pressionado pelo Bahia. O Bahia continuou comandando o jogo, o CSA tentava sair mais para o jogo, mas não conseguia. Não O Bahia conseguia. É. controlava o jogo, inclusive criou Foi outras isso. alternativas, um chute muito bom Criou. de Eric colocado de dentro da área, Foi. quase foi o Foi. terceiro gol. Alguns outros lances também de Rodrigo Nestor, de William José, saindo muito da área para tabelar, que é coisa que ele faz muito Bem bem, no jogo. inclusive, Bem no jogo. né? E aí terminou o primeiro tempo dessa Kaique forma. bem no primeiro tempo. Kaique bem no primeiro tempo, destacado no primeiro tempo, jogou muito bem. E o Borduque primeiro também, né? tempo, sim, Borduque com gol e uma assistência, realmente foi, além de tudo, foi decisivo, né? E também na Foi. parte defensiva ali, quando tentávamos criar ali do lado esquerdo da defesa do Bahia, não conseguiam, porque Borduque estava sempre por lá também. No segundo tempo, o Bahia começou muito bem novamente. Teve a chance que meu pai, logo na abertura, comentou aqui de Michel Araújo, né? Que conseguiu driblar o zagueiro, driblar o goleiro. Só que ele tocou a lá Romário contra a Suécia em 94, deu um toquinho muito fraco pro gol, Muito. né? Se tivesse chutado um pouco mais forte, com certeza seria gol naquela Seria. ocasião, mas o zagueirão lá do CSA conseguiu tirar em cima da linha. E o Bahia manteve o jogo sob controle ali, eu diria que até uma faixa ali de 15 minutos do segundo tempo. Por aí. O Bahia ainda era melhor em campo, de 15 para Sim. 20, por aí. E nesse momento o CSA conseguiu achar, conseguiu começar a achar espaços, começar a achar Foi. jogadas, né? Obrigou Ronaldo a duas defesas interessantes nesse momento do jogo, né, em contra-ataques, né, puxados, né, com velocidade, trocando passe, e Ronaldo acabou fazendo duas defesas boas. O CSA já tinha começado a mudar, aquilo que meu pai disse, né? Naturalmente também a situação era diferente, né? Foi exatamente aos Claro. 15 que o CSA mexeu dois, mas tinha mexido um já no intervalo, né? E o Bahia só tinha mexido o Michel Araújo por pedir, né? Ele saiu indicando lesão, né? E David Martins entrou no lugar dele, né? Tendo mais uma chance no time principal. Mas depois desses lances, o próprio David Martins acabou fazendo pênalti,
né? Ele, numa jogada ali atabalhoada, né? Chegou meio totalmente desnecessário, né? Não tinha nenhum risco iminente de gol e ele chegou, terminou meio que tropeçando ali no jogador do CSA. Pênalti marcado. Brian bateu, deslocando o Ronaldo e fez o gol do CSA no jogo aos 25, 26 do segundo tempo. O Bahia, como meu pai disse, já só foi substituir lá pelos 80, né, com 34, 35 do segundo tempo. Aí entraram 3 jogadores: Thiago, Iago Felipe e José Guilherme, fazendo a sua estreia no time de cima do Bahia, nos lugares de Kaique, Iago Borduque e Rodrigo Nestor. O CSA ainda tentou algumas outras mudanças, conseguiu alguns escanteios ali na reta final do jogo, mas a defesa do Bahia se portou bem também nessas bolas paradas. E o Bahia, como meu pai falou, nessa reta final, depois das substituições, passou a criar um pouco mais. Teve uma chance com o Thiago, teve um chute de média distância também de William José, que a bola desviou e passou pertinho do gol. Mas o jogo terminou mesmo 2-1, pai. Foi isso, exatamente isso. Vi também a boa presença do Ronaldo, né, nessa etapa, daqui a pouco a gente fala da escala, mas eu quero Sim. destacar duas, ele fez três, mas duas para mim, uma delas aos 17 minutos, o Sim. atacante lá, não sei o que, Bahia, Tinha Iago entrado, Bahia, tinha Thiago Bahia, entrado. um negócio desse, tinha Tinha entrado no entrado o segundo cara tempo. grandão, portão, pegou, Isso aí. limpou pro Igor meio, Bahia. Igor Bahia, né? Isso. Pegou, limpou, mandou mesmo para valer, para fazer o gol, e o Ronaldo fez uma grande defesa, espalmando para o lado, como manda o manual. Uhum. E já no finzinho do jogo, diriam os locutores da antiga, ao apagar das luzes, teve um lance perigosíssimo, o cara mandou para o gol, a bola passou rente à trave pelo lado de fora, mas saiu, aliás, saiu porque ele espalmou para escanteio. Foi pelo canto direito, aquele canto onde joga também o Gilberto, mas no canto direito da trave ele caiu e mandou para fora. Nesse aspecto de minhas anotações, eu quero destacar uma coisa que eu não esperava do Gilberto. Um cara já rodado, capitão do time no dia de ontem, ele deu um chapéu de forma irresponsável perto da grande área. O cara tomou a bola e originou uma falta que podia ser grande perigo. Isso não se faz, Gilberto. Se é um menino da base fazendo isso, dizia, é coisa de menino, está Não tá entusiasmado. Mas, pronto. pois é, não está pronto. Você é um cara experiente, um cara visivelmente comprometido com o bom resultado do jogo, um cara que batalha o jogo, pode não estar jogando bem, mas você entrega realmente sua vontade, sua garra no jogo, não pode fazer isso. Até porque o adversário pode se sentir provocado e aí criar uma confusão. O capitão, você nunca foi capitão, pelo menos do Bahia nunca foi ontem, mas para mim aquilo ali é uma observação que tem que ser feita para você. Só isso. Beleza. Mas foi isso que teve no jogo. Maravilha. Deixa eu pedir mais uma vez a galera, voltei para a tela principal, que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e agora a gente vai para aquele quadro já conhecido aqui do nosso Farol Tricolor, que são as notas do professor. Fernando Cabu. Com a vinhetinha aí, Valeu, clássica da valeu, Rádio valeu. Baiana, do comentarista que a Bahia gosta de ouvir, e o Bahia também. Passando aqui, voltando aqui para a escalação, para a gente fazer as notas do professor, começando com um jogador que você inclusive destacou aí nos seus comentários, pai, o goleiro Ronaldo. Bom, o Ronaldo teve uma atuação importante. Dois lances que podiam ter mudado o placar do jogo. O pênalti ele não teve culpa. E o pênalti aconteceu aquilo que eu costumo dizer, né, Diego? Você conhece isso que eu digo e às vezes eu digo também aqui no nosso Farol Tricolor. O David Martins, ou Davi Martins, não sei, mas chamo de David Martins, Chamam parece. de David, é. Não é? Sim. Uma bola absolutamente necessária. Aquilo que eu digo, o atacante não sabe marcar. Atacante, quando está a serviço de marcação, ele faz falta. Ah, recuou para marcar, recuou para fazer falta. O Rodrigo Nestor retou com ele, como que assim, porra, mas não é possível. Uma coisa como essa, tá perdoado, até teve bons lances assim, Ele mostrando noção, é já um não é, jogador que tem muita qualidade. É visível que ele é um menino que tem muita não é, habilidade. É. sem dúvida. Mas o treinador, que já tem muita experiência, não pode botar um menino num jogo como esse, com o time mais cansado, quando ele tinha logo ali à sua disposição o Zé Guilherme, que é muito mais rodado, que tem experiência de seleção, toda essa coisa. Então, se ele queria botar alguém para marcar, um atacante para recuar, voltar para pegar jogo, ele botava o cara de defesa. Ele não teve culpa. Então, Ronaldo, no pênalti, não teve o que fazer. O pênalti é muito bem cobrado.
Ryan ou alguma coisa assim. Aquele cara tem boa noção de futebol. Eu não sei que idade, deve ter seus 27, 28, não parecia ter muita idade. Brian. Nada pro Ryan, né? Mas não Brian. seria. Brian. Isso. É gringo, parece. É um bom Mas jogador, muita qualidade ele me tem. pareceu bom Parece ser um jogador. bom jogador, sim. Pronto. Então ele não teve culpa, mas teve participação decisiva em 2 lances assim, 3 lances, mas o outro ele pegou, ficou tranquilo. Mas Brian não é 2 gringo lances. não, viu? É brasileiro mesmo, nome É, de gringo, mas é. é brasileiro, tem 27 anos. Pois é. A idade eu cheguei perto. A nacionalidade errei. Pois bem, nota 7 para o Ronaldo. Boa Foi estreia, boa das estreia. vezes que foi exigido, esteve bem. Nota 7 para ele. 2 lances decisivos. Fiquei em dúvida de 7 ou 8. Mas eu acho que não foi uma atuação assim para 8, porque não foi exigido a esse ponto. É, eu também acho, concordo. 7 7. está de bom 7 tamanho, para sim. Ronaldo. Teve muito Lat... bem. Boa estreia. Beleza. Laterais escolhidos para a partida. Para essa partida 2-1 Bahia no CSA foram Gilberto e Iago Borducci. Bom, o Gilberto teve bem no primeiro tempo, no segundo cansou. Fez aquela brincadeira errada ali. Claro, procura se poupar dentro do possível, sem se esconder do jogo, que ele não se esconde do jogo, mas não teve tão bem. 6 para ele, 8 para Borducci. Borducci, sim, gol e assistência na estatística aí, Isso. né? Sabendo se Fazendo. posicionar no ataque, fez tabelinha pelo lado de campo, achei bem Sim, foi uma boa interessante. partida, sem dúvida uma boa partida de Foi. Iago Borducci, que tá precisando de confiança, tá precisando de regularidade, sofreu com aquela Isso, lesão grave, né? perfeito. E vamos ver se ele se encontra mais. Entrou mal nos 2 últimos jogos que o Bahia tinha Foi. feito, né? Mas ontem realmente fez uma boa partida e pôde jogar um É. número de minutos, pegou uma minutagem, como se diz. Tomou uma porradinha ali, mas eu acho que não foi nada demais, não. Né, acho que a dele Saiu não, fica mais contundido. preocupado com a de Michel Araújo, que essa sim Também, pode ser alguma também. coisa mais complicada a saída dele. Até porque o próprio fez sinal para o banco quando foi. Ele Daqui a pouco eu próprio falo fez, sobre ele. foi. Ele pediu e Rogério Ceni destacou também na entrevista. Zaga central foi David Duarte e Rezende. 6-6. Do primeiro tempo, antes do Bahia fazer os gols, houve cruzamentos para a área e os caras ficaram olhando. Umas 2 vezes ali, aquele padrão que a gente já não quer mais nem lembrar que o Bahia tinha no seu miolo de defesa, 6 para cada um. Não tiveram culpa do lance do pênalti, claro, a Sim. culpa foi toda do menino, o David Martins. Mas em alguns lances de bola levantada para a área, no primeiro tempo, quando estava 0-0, andaram vacilando, sim. 6 para cada um. Pouco exigido, acho que tá de bom tamanho. Eu pensei até no Também. 7 para Rezende, eu gostei do jogo do Rezende. Em alguns É, momentos ali, eu achei que ele é. foi bem, antecipou bem Foi algumas bolas, melhor, algumas podia jogadas. ser 7, foi Né? melhor. Teve uma Mas bola no começo do jogo, ali pela lateral, o David Duarte deu com tanta força e o Rezende estava junto dele. O Rezende chegou a voltar sim. desanimado assim, saiu lateral para os caras, mas um lance que era todo nosso. Pode ser 6 para um, 7 para outro, já que Rezende atuou improvisado, tá uma boa, pode ser, concordo com você nessa. No meio de campo, uma trinca ali com Acevedo centralizado, Eric mais pelo lado direito, Rodrigo Nestor mais pelo lado esquerdo, mas Eric se movimentando muito, mais uma boa atuação. Mas quais são as notas, pai? Acevedo, Eric e Nestor. 8 para Acevedo, 8 para Eric e 7 para Nestor. Eu achei Acevedo ali, naquele estilo dele, comandando, fez uma besteira, quis chutar para o gol sem olhar como é que estava a cobertura. Verdade, com o companheiro lá atrás. Não pode fazer isso. Um jogador experiente, mas com muita garra, distribuindo o jogo, chegando junto, tomou falta e puxou o cara. Bem do uruguaio, da Argentina. Tomou uma falta Gostei na lateral em em frente a gente, mas aquela bola não pode sair chutando. Não precisa pode. fazer Aquela aquilo. bola não Não tem tem a por que menor necessidade. correr o risco de ceder um contra-ataque daquele. E correu. E correu o risco. E tinha mais gente, você está no desespero, o time está perdendo, o cara tentou de qualquer maneira e não tinha ninguém na frente, não, tocava aquela bola, tentava até receber. Então, mas fez um grande jogo, mas na minha opinião fez um grande jogo. 8 para ele 8 para Eric, eu ia dar 7 para ele, 8 para Eric, mas eu achei que ele teve muito bem no jogo. Beleza. E 7 para Nestor. Na frente, Michel Araújo, Kaique e William José. 7 para Araújo, quase faz um golaço. 7 para Araújo, infelizmente saiu contundido e preocupa porque ele fez o sinal. Pode ter sido também a experiência. Eu senti aqui, às vezes você sente uma pancada, um trincar assim,
e cuidando logo, sem forçar, você consegue recuperar. Como tem Eu não hoje, vi isso notícia também hoje sobre o assunto. Chegou procurei a ver direto. algo? Não, né? Não. Procurei direto até antes de entrar aqui, até no site oficial, não tinha nada, não tinha nada. Mas é de um Beleza. dia para o outro, o sangue ainda quente, fim de jogo, vai Vamos ver. observar, se for o caso, fazer imagem. Então, eu falei 7 para ele, não foi? Isso. 7 para Kaique, não esteve tão bem no segundo tempo, mas no primeiro tempo mostrou servição mesmo, mostrou aquele Kaique, eu jogo acho que é dele. 8, 6 na média 7, né? 8 no primeiro tempo, 6 no segundo, média 7 aí pra Exato, ele. exato. 7 para ele. E o William José se virando, dando um duro, teve uma boa partida, mas não fez o que é principal para ele, fazer o gol. Uhum. Então, eu dou um 6 para o William José. Eu gostei Pensei da no 7 disposição. também de William José, Pode ser pelas 7. movimentação Ele que quase faz fez. aquele gol que desviou. 7 para ele. Hoje eu estou. O resultado foi um bom resultado. Para as Bom resultado. circunstâncias, eu acho que dá para se dizer com clareza que foi um bom resultado, sim. Bom resultado. Foi o que eu Esse disse. Você triunfo achou um lá contra o ótimo, mas eu CSA. achei bom. Muito bom. Vamos dizer muito bom. Ganhou do líder Beleza. lá na casa deles. Pronto. É Entraram isso. no segundo tempo, David Martins, Thiago, Iago Felipe, José Guilherme. Nota algum para algum deles? Não. Alguma coisa para Thiago do que a gente já conhece, mas Sem não. Os destaque, outros sem sem grande nota, sem destaque. destaque, sem nota. Sem nota, para não estar desmerecendo a luta de cada um. Beleza. E para terminar, Rogério Ceni. 7. Fez bem, acertou em mandar o time reserva mesmo, Uhum, sim. com um titular que é Gilberto, ultimamente tem sido, e outro que reveza em posição como primeiro reserva, que é o William José. Fez bem. 7 para ele. 7. Achei que demorou aquele negócio que eu digo do Demorou de ditado mexer. árabe. Eu daria 8 se não fosse isso. Eu E eu acho que também. eu acho que ele demorou de mexer porque tinha muitos meninos no banco e tudo, muitos jovens É, no banco, mas o jogo sim. pediu muito a modificação antes da que ele fez, Desde né? cedo. E ele Aquele tinha, eu velho não quero, queira ou não queira, ele próprio falou, tinha Iago no banco, tem tinha. Zé Guilherme, que é um Tinha. jogador que, apesar de não ter jogado no Bahia, é acostumado a jogar em time de cima Sim. também. Thiago jogou Sim. várias vezes, né, no time Sim. principal, enfim. Daria para ter feito as mesmas alterações que ele fez um pouco antes, né? Ao colocar David Martins, antes de colocar David Martins, eu teria arriscado o Iago Felipe e teria arriscado até o próprio Zé Guilherme. Uhum. Menino mais novos, um menino novo e um mais experiente. Ele escolheu um Sim. dos dois. O jogo está assim, ele está ali no banco, ele está vendo, está à beira do gramado, ele está vendo o que é que ele queria. Mas por isso ele não tirou um 8. Demorou demais, é aquilo que eu digo, o velho provérbio árabe. A pressa antes do tempo e a lentidão diante da oportunidade. Isso é um princípio que eu guardo para mim sempre. E ontem aconteceu isso. O jogo foi esse. Beleza. Maravilha, então. Pronto. O Isso. resumo está aí da partida, esse pós-jogo aqui do Farol. Agradecer mais uma vez pela audiência, que sempre é muito boa aqui, inclusive Sempre. especialmente nas lives, né? E a gente com certeza volta no domingo pela manhã para fazer esse pré-jogo do Bavi, mas podemos também voltar antes disso, caso surjam notícias. Inclusive teve notícia hoje, vamos só para pincelar mesmo, né? Notícia de contratação do Bahia, né, para o time sub-20. O Oficialização, Bahia porque desde ontem a gente já tinha espalhado já essa tinha notícia. falado, exatamente. É, E a contratação do lateral direito, direito. vindo ali da É, base do Flamengo, teve boa isso. passagem por lá, né? Deixa eu só ver Uhum. o nome dele aqui, que eu perdi aqui o registro rapidinho. Tava com ele aqui. Tá aqui. Lucian, 18 anos de idade, É, vem aqui com a multa altíssima de 600 milhões aí, aquelas multas que se coloca para garantir a permanência de joias, né? Vamos isso, ver se ele é isso. mesmo uma joia, mas chega com status de um reforço importante para o time sub-20. Lateral direito, temos dois jogadores para a posição. Esse é um jogador que deve ser pensado realmente para o futuro, porque temos Gilberto e É, Arias, mas sim. mais um reforço aí para o elenco do Bahia, principalmente ali para a equipe sub-20, para encorpar para as competições que disputa. Algum destaque final, pai? Eu espero, o destaque não é só esse, eu espero que o Rogério Ceni conheça esse Lucien, porque ele é pelo Flamengo, observa sempre a base, tomara que seja uma boa sinalização. O resto é ter expectativa para o jogo de domingo, Isso. difícil como é todo clássico, acima de tudo difícil, e a gente conta com a audiência de vocês para a live de domingo, que é o nosso carro-chefe da companhia. A gente precisa ter cada vez um número maior de participantes, de positivo, de tudo que a gente já conhece e daquela a participação sempre com bom astral aqui no nosso Farol Tricolor. Aquele abraço, boa noite a todos.
Valeu, boa noite. A gente volta em breve com novos conteúdos, novas informações e principalmente com essa live de domingo de pré-jogo do clássico da final do Campeonato Baiano, Bahia, com a vantagem de 2-0 da Fonte. Muito obrigado a todos pela participação. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente volta em breve. Tchau, tchau, bora Bahia. Bora, Bahia. Tchau.